O sacrifício de inocentes é uma prática realizada pela elite mundial desde os tempos antigos e que continua sendo executada até os dias de hoje. Daniel Mastral, em muitas participações em podcasts, falou a respeito desse assunto. Denunciou o chamado adrenocrome. E muitos canais, depois da sua morte, fizeram vídeos desmistificando a figura dele e dizendo que uma das mentiras que ele contava era justamente isso: a existência do adrenocrome, a existência do sacrifício de inocentes. Muitos desses canais disseram para o seu público que isso é uma loucura, uma fantasia, um assunto estúpido, ridículo, que isso não é real. E eu pergunto para você, será que esses canais estão certos? Será que o Daniel Mastral mentiu? Será que o adrenocrome é apenas uma teoria da conspiração? Bem, me acompanhe até o final desse vídeo se você tiver estômago, tá? Para que você saiba a verdade e tire as suas próprias conclusões. Bem, antes de tudo, eu quero deixar aqui muito claro, ok? Que eu não sou o defensor de 100% daquilo que o Daniel Mastral dizia ou defendia ser, ok? Agora, esse é um assunto extremamente sério e eu acredito que certas pessoas são verdadeiramente aí sem escrúpulos e falam o que tiver que falar, né? Negam o que tiverem que negar, mesmo sem conhecimento de causa, para poder obter like. Então, para defender a verdade, ainda mais algo tão importante, algo tão sério, eu entro na trincheira ao lado de qualquer um, tá? E hoje eu vou estar aqui entrando na trincheira ao lado do Daniel Mastral, mesmo que ele já tenha partido, porque ele falou muito a respeito desse assunto. Agora, talvez você, que nunca ouviu falar a respeito disso, esteja se perguntando, tá, Lucas, o que é o adrenocrome? O adrenocrome, basicamente, é a adrenalina oxidada, ok? Existem alguns aí dentro da academia, dentro do âmbito científico, que dizem que não há nada demais no adrenocrome, que o adrenocrome, ele inclusive era vendido e até hoje é vendido, né? Ele é feito de maneira, como poderíamos dizer, sintética em laboratório. Só que existe a maneira sintética de fato de fazer o adrenocrome, mas também existe uma forma natural de colhê-lo. Tá? Que através do medo, através da dor, através de experiências traumáticas que fazem com que o seu sangue ele venha aí produzir grandes níveis de adrenalina. E a gente sabe que a adrenalina é um motor muito poderoso, né? Quando a gente fala de adrenalina, a gente fala, por exemplo, de mães levantando carros muito pesados com seus filhos em risco, e de outras circunstâncias mais que a adrenalina possibilita os seres humanos a fazer. É como se fosse um superpoder, né? E o adrenocrome para as elites, ele tem várias aplicações. Dentro do mundo acadêmico, do mundo científico, há poucos estudos sobre os seus efeitos. Mas foi feito um estudo no século passado, aonde eles constataram que através do adrenocrome, as pessoas que tiveram aí conexão com isso, que ingeriram isso, tiveram a sua noção de espaço-tempo completamente, como eu poderia dizer, alterada, né? O tempo passava mais devagar para essas pessoas e não só isso, essas pessoas ouviam vozes, se conectavam com vozes de outras dimensões, tinham aí insights, tinham ideias, enfim, era algo completamente, digamos assim, transcendental, quase como uma droga mesmo, né? E, inclusive, alguns aí, ditos especialistas, tentaram dizer que isso não existe, mas é um estudo que foi feito no século XX, então briguem com esse estudo, ele é real, né? Muito embora alguns de vocês queiram esconder, porque vocês são pagos aí por aqueles que querem esconder a verdade a respeito desse assunto. Mas não só isso, né? Essa aberração que é feita, o adrenocrome, ela é feita com os inocentes, ela é feita com os pequenos, porque, de acordo com as elites, né, através dos pequenos, os efeitos do adrenocrome são muito mais pesados, são muito mais poderosos, né? Inclusive, eles utilizam do sangue dos pequenos em rituais sacrificiais para poder se rejuvenescer.
E isso vem sendo dito já há muito tempo por eles, né, a fonte da juventude, tanto que a compreensão de vampirismo é algo muito antigo. Muitas sociedades, elas descrevem o vampirismo. Então, assim, o adrenocrome, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele é real e a comunidade científica, inclusive, já está comprovando isso, tá? Isso está saindo aí dos rituais cerimoniais a portas fechadas e está sendo preparado para ser oferecido para você, ok? Então, quando a gente fala de adrenocrome, só para ficar muito claro, a gente está falando aqui sobre trauma, sobre abu.zo de pequenos, sobre todo tipo de aberração, sobre todo tipo de absurdo, tá? Que no fim acaba com um sacrifício, para que eles possam beber e comer também. Entende o que eu estou dizendo? Nós fomos feitos do barro, né? Então, eles comem a car.ne, o barro, vamos colocar assim, e bebem o sangue. E eles acreditam que isso faz com que eles venham a se rejuvenescer. Inclusive, eu quero mostrar para você aqui uma foto bizarra, tá? Onde nós temos uma das maiores feiticeiras contemporâneas, que é a Marina Abramovic, junto com a Lady Gaga, que muitas pessoas acreditam que é uma mera cantora, uma popstar, mas na verdade é uma feiticeira também, né? Como eu tenho aqui defendido no Matrix Mundial, muitos artistas não são artistas, e sim feiticeiros. Eles enganam as pessoas e fazem com que a feitiçaria, a magia negra entre dentro da casa das pessoas sem que as pessoas percebam isso, né? Nas músicas, por exemplo, da Lady Gaga, a gente tem muita feitiçaria ali, né? Então, assim, muitos aí figurões da elite mundial fazem isso. Utilizam do sacrifício dos pequenos para poder, inclusive, rejuvenescer e para abrir portais para outras dimensões, né? Esses sacrifícios agradam esses demônios. Agora, aqueles que dizem que não, que isso é loucura, que isso é absurdo e etc., eu vou estar mostrando algumas coisas aqui, mas antes eu quero relembrar a história, tá? Várias civilizações antigas praticavam o ato de sacrificar inocentes aos seus deuses. Alguns exemplos são sumérios, egípcios, cananeus, babilônios, incas, astecas, celtas e por aí vai, né? Para deuses diferentes, e mesmo assim todos esses povos sacrificavam pequenos, sacrificavam vidas inocentes. Inclusive, a imagem que você está vendo na sua tela neste exato momento é uma estátua que se encontra na Suíça desde o século XVI e possui o nome em alemão e, traduzindo, né, significa o comedor de crianças. Por que as autoridades desse país, que é um país desenvolvido, não é um país tribal nem nada disso, é um país desenvolvido, de primeiro mundo, por que as autoridades desse país permitem que há séculos, inclusive agora na modernidade, haja um monumento como esse que retrata uma prática desprezível e bizarra em seu solo? Como essas autoridades permitem isso? Por que eles não se incomodam com isso? Com a imagem, com a mensagem que isso passa? Bem, talvez para essas autoridades, para esses poderosos, essa não seja uma prática tão reprovável quanto é para nós. Inclusive, eu lembro para você, na Suíça está o Fórum Econômico Mundial. A base deles é lá. Eles operam de lá, né? Então, enfim, a elite mundial não está só na Suíça, está no mundo inteiro, mas muitos figurões importantes estão na Suíça e não é de hoje, tá? Agora, quero trazer para você aqui algo que mostra que às vezes nem a grande mídia consegue esconder essa macabra verdade. Esses rituais feitos com vidas de pequenos inocentes. Esses rituais, como eu disse no início do vídeo, eles ocorrem até os dias de hoje. Eles eram feitos no passado e a tradição, ela continua, né? Existe todo um sistema, toda uma rede que faz isso funcionar, faz isso acontecer e encobre essas coisas aí. Então, veja, por exemplo, essa matéria que foi publicada na BBC de Londres. Crianças africanas
traficadas para o Reino Unido para rituais de sangue. Pois é. E não para por aí, meus amados. Existe também o relato de um ex-agente da CIA chamado Robert David Steele, falando sobre como o tema adrenocrome é real em nosso mundo. Veja o vídeo a seguir. These children are not just kidnapped and in some cases bred by families as a cash crop. We have people in the United States of America that breed children in order to sell them. And when they are sold, they come without birth certificates, which means it's easier to kill them and have no one ask where they are. We're also importing children by the plane load. Again, children who have no documentation. It's not just child slavery or child sex abuse. It's also child torture because you have adrenalized blood. You have the whole blood drinking ceremony of the satanic world. It's also the use of children for harvesting body organs. Pois é, meus amados. Também há uma propaganda que foi feita pela Balenciaga, que é uma marca de moda aí, e os que criaram a Balenciaga são, né, figurões da elite mundial, só para que fique muito claro. Em uma dessas propagandas eles expuseram pequenos, foi uma propaganda bizarra mostrando, né, pequenos, e em uma dessas propagandas aí, eles mostram no cenário o livro de um artista. E eu quero que você veja as obras desse cara, o que ele retrata nas obras. Isso aqui é arte para você? Pois é, não tem nada a ver com arte. Isso aqui é apenas um retrato, um registro daquilo que eles fazem nas sombras. Todos os anos somem milhares de pequenos em vários continentes da Terra. É quase que uma epidemia, né? E existe todo um sistema para que isso aconteça. Inclusive, existem instalações, né, em locais aí muito longevos, montanhas falsas, como essa que você está vendo agora, né, que foi descoberta por algumas pessoas, ilhas longevas, estruturas subterrâneas como túneis, bunkers, que se parecem até mesmo cidades, e outras localidades mais são usadas para que isso aconteça. Então, assim, inclusive o próprio Aleister Crowley, em um de seus escritos, ele fala, né, que a vítima perfeita para se sacrificar é um menino pequeno, enfim. Então, como o diabo é homicida desde o princípio, tanto ele quanto os anjos caídos, eles se alimentam disso, né? E eu tenho muitas coisas ainda para mostrar aqui para os irmãos, muitas informações aí verdadeiramente chocantes, macabras, mas que são necessárias de mostrar, porque a gente compreende qual é o mundo que a gente está vivendo, né? Como os nossos inimigos atuam e a seriedade por trás do tema adrenocrome, que não é fantasia coisa nenhuma, não é teoria de conspiração coisa nenhuma, é uma triste verdade. Mas antes de trazer o que eu tenho que trazer aqui, eu quero apenas fazer uma pequena pausa e apresentar os nossos últimos contribuidores, que são aquelas pessoas que todos os meses ajudam, financiam esse trabalho a continuar. Conteúdos como esse, onde a gente bota a mão na massa, né, e busca informações aí que muitas vezes você não vai ver em outro lugar, né, conteúdos como esse, onde a gente apresenta o melhor para você aqui, eles são feitos graças a essas pessoas que financiam esse trabalho, ok? Desde o último vídeo, nós temos os seguintes contribuidores. Fernando Andrade, trazendo uma contribuição generosa e sendo um contribuidor fiel do nosso trabalho. O que é um contribuidor fiel, Lucas? É um contribuidor que todos os meses está ajudando. Então nós temos aqui a lista dos contribuidores desde o primeiro mês que a gente começou a arrecadar aqui o financiamento dos irmãos. Todos os detalhes estão aqui e em todos os vídeos, para honrar os irmãos e também para trazer aqui uma transparência, eu trago sempre, né, os nomes dos irmãos. Então, o contribuidor fiel é aquele que está sempre ajudando, tá? Nós temos também a irmã Rita Soares sendo uma contribuidora fiel
aqui do nosso trabalho e trazendo uma grande contribuição. Temos o irmão Marcelo Douglas sendo um contribuidor fiel e trazendo uma grande contribuição também. Temos a irmã Daniela Schuller sendo uma contribuidora fiel e trazendo uma contribuição generosa. Temos o irmão João Pedro Passo sendo um contribuidor fiel, ajudando aí todos os meses, o nome dele sempre está na lista. Temos também a irmã Noêmia Alice sendo uma contribuidora fiel aqui do nosso trabalho e trazendo uma grande contribuição. E também o irmão Mauro Guilherme sendo um contribuidor fiel e trazendo uma contribuição generosa. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês por toda a ajuda que vocês dão aqui para o nosso trabalho, tá? E se você que está assistindo esse vídeo agora nos acompanha e acha que o nosso trabalho é importante, que deve continuar, considere contribuir também através da nossa chave Pix, que está na sua tela, também está na descrição, assim como outros métodos que você pode usar mesmo estando fora do Brasil, como o PayPal, para poder ajudar esse trabalho, ok? Meu muito obrigado. Agora, meus irmãos, sobre os famosos se rejuvenescerem, eu quero mostrar para vocês de novo essa foto, onde nós temos aí essas celebridades que praticamente não envelhecem, né? O sinal do tempo não as atinge. E isso tem um motivo, né? Nós temos outras também celebridades, como a Beyoncé, né, que simplesmente não envelhecem, Jennifer Lopez e por aí vai, né? E por que isso acontece? Muitas pessoas podem dizer, é o dinheiro. Não, não é o dinheiro, simplesmente. E eu vou mostrar para você uma prova científica disso, tá? Eles estão cometendo atos bizarros com pequenos e eles querem que você também comece a fazer a mesma coisa, tá? Do que eu estou falando? Existe uma empresa americana chamada Ambrosia e ela está já há algum tempo testando em pessoas sangue de pequenos e mostrando os benefícios disso, como as pessoas se rejuvenescem, como o seu cérebro melhora, como elas têm aí mais disposição. Então, assim, isso prova que o que esses caras estão fazendo, né, nos últimos milênios aí, com, digamos assim, vampirismo de pequenos, não é algo apenas uma crendice, um ritual macabro. Não, para eles tem toda uma ciência, né? Tem todo um benefício por trás. Veja o vídeo a seguir. What if you could reverse the aging process simply by getting a blood transfusion? That's what a new company called Ambrosia claims to do, and they just opened a new facility right here in the Houston area. Rekha Mudaraj spoke to the founder to find out how young blood works. It's a controversial startup. Ambrosia is the brainchild of Dr. Jesse Karmazin, and right now there are 5 clinics located across the U.S. Karmazin says 150 people have already gone through the process, and several of them have even done it a second time. My name is Jesse Karmazin, and as you heard, I'm the founder of Ambrosia, and we're a company interested in making you young again. Dr. Jesse Karmazin believes the fountain of youth is filled with blood, young blood. E como eu disse para você no início do vídeo, eles não apenas bebem, tá, nesses rituais, eles também comem. E eu vou trazer para você aqui como existe até um mercado disso, ok? Recentemente, a Associated Press, que é um veículo de informação, trouxe uma matéria aonde a alfândega da Coreia do Sul teve acesso aí a certos passageiros portando cápsulas com bebês em pó. car.ne de bebês em pó. Veja só. South Korea reports seizing thousands of smuggled drug capsules containing an unusual added ingredient, the powdered flesh from dead babies. Some people believe they can cure disease. The Korea Customs Service says they were made in northeastern China from babies whose bodies were chopped into small pieces and dried on stoves before being turned into powder. But they wouldn't say where they believe the babies came from or exactly who made the capsules, citing possible diplomatic friction with Beijing. The contents, though, were identified by scientific testing. When we analysed it, the powdered material sequence is better than a 99.7% match with a human DNA sequence. No
No one's been reported ill from ingesting them, but scientist Shin Woo-gi warns they have the potential to be dangerous. We also see superbacteria and other germs and viruses harmful to a person if consumed. Some of the capsules were carried in luggage, others were sent by international mail. The smugglers told customs officials they believed the capsules were ordinary stamina boosters and didn't know the manufacturing process. One official said no one's been punished, but a customs clearance director at Incheon Airport warned consumers should be careful about health food supplements where the ingredients aren't clearly marked. Karen Sloan, The Associated Press. Pois é, meus amados. Então, existe toda uma ciência por trás disso, existe todo um mercado por trás disso, e esses satanistas fazem isso já há muito tempo. Eu quero mostrar para você aqui essa referência ao adrenocrome feita tanto nos Simpsons quanto também no filme Doutor Sono, tá? Onde um pequeno é sacrificado e ali nós vemos as pessoas do culto endemoniadas e tendo ali o medo. A própria pessoa que está ali conduzindo a cerimônia diz que o medo e a dor, né, elas fazem parte ali do ritual e aquilo ali tem uma energia poderosa. Veja só. Smithers, I'm back in the pink, full of pith and vinegar. Just remarkable, sir. You know, it's funny, Smithers. I tried every tincture and poultice and tonic and patent medicine there is. And all I really needed was the blood of a young boy. By the way, what was the lad's name? Fear too, so you understand. Além disso, nós temos também uma propaganda feita pela Kylie Jenner, que é uma propaganda bizarra, onde ela é banhada de sangue e no fundo, na música de fundo, a gente consegue ouvir, né, sons ali que se parecem com vozes de pequenos, e é uma música até mesmo assim com uma temática infantil, então deixando ali a mensagem, né, o simbolismo do sacrifício, né, de pequenos, ela se banhando com isso, mostrando que para as elites é uma prática que eles costumam fazer e para eles é algo importante. Veja só. Temos até mesmo um filme da Disney chamado Monstros S.A., que fala sobre como os demônios eles se satisfazem, né, do medo das crianças. Nesse filme, basicamente, nós temos ali, veja só como eles jogam, né, com o imaginário. Nós temos certos monstros que vivem em uma dimensão fora da nossa, e eles abrem portas para poder se saciar de medo, né, de energia negativa dos pequenos. Então, tirando dessa historinha e trazendo para a realidade, é basicamente o que acontece, né? Os demônios, eles usam de portais, né, para poder muitas vezes estar em certas ocasiões onde pequenos são, né, sacrificados, e eles se alimentam disso. Essa energia é uma energia para eles muito poderosa, né?
Então é verdadeiramente algo macabro, algo satânico o que eles fazem. É uma maldade, né? Uma maldade sem tamanho. E nesses filmes, inclusive, há uma referência ao adrenocrome, né? Nos filmes da Disney, que é o código A113. E a Disney veio a público para poder tentar, né, jogar panos quentes nisso e dizer que não é nada disso, é uma questão envolvendo aí a companhia, né, e etc. Mas não é nada disso. Dentro da gematria a gente vê que a A113 tem o mesmo valor que a adrenocrome e que outras coisas bizarras mais que eu não vou estar mostrando aqui para você nesse vídeo. Então, assim, existem várias e várias referências, né, aí na grande mídia a respeito dessa prática ritualística feita por esses satanistas, porque para eles é importante. Existe todo um sistema que eles conseguem fazer aí, né, atrocidades, então existe todo um sistema que os encobre, existe todo um sistema que anualmente os alimenta, né, alimenta as elites. E, enfim, isso acontece desde o início dos tempos, meus amados. Mas, basicamente, deu para você ver que o assunto adrenocrome é real, né? Ele não é brincadeira, ele não é bobeira. E aí tem muita gente que, para descredibilizar, entra em certos aí pressupostos, né? Ah, não, porque o adrenocrome é uma substância criada pela indústria farmacêutica e não é nada disso. Essas pessoas verdadeiramente não sabem do que estão falando. Essas pessoas estão apenas seguindo um script que elas leem na Wikipédia, né? Elas não estudam, elas não se interessam por um tema tão importante e tão impactante antes de falar sobre ele. Porque hoje na internet é assim, né? As pessoas, elas defendem aquilo que é mais fácil, que é mais conveniente e que inclusive dá dinheiro, né? E contribuem para que as pessoas continuem dormindo. Eu sou Lucas Neves, falando aqui para o canal Matrix Mundial, e encerro esse vídeo. É um vídeo onde a gente fala sobre um assunto muito triste, né? Eu mesmo me entristeci quando reuni os conteúdos que eu tinha guardados aqui para falar a respeito desse tema. E vamos orar, né? A verdade é que isso não vai ficar impune. Eles irão pagar por cada Sam.G, cada gota que foi derramada de inocentes nessa terra. E a hora para eles pagarem está chegando. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.